Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou o Márcio Cândido, escritor, e nesse espaço nós vamos fazer uma abordagem sobre os quatro evangelhos de Cristo. E aí vamos estudar aquelas semelhanças e diferenças que existem entre cada um dos quatro evangelhos numa mesma narrativa. E hoje a nossa temática é sobre a nova justiça é superior à antiga. E essa passagem está descrita nos evangelhos de Mateus e Lucas. E aí nós vamos fazer uma narrativa e depois um breve aprofundamento. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 48. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na geena de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a sua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois virás apresentar tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta-a e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para geena. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis, em hipótese alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela sua cabeça, porque
tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Antes, aquele que fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Bem, olha o desafio que o Senhor nos coloca aqui nessa passagem de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 48. Então, eu quero convidar você que está chegando aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição para que você acompanhe esse estudo dos 4 evangelhos de Cristo. São 4 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa da preparação, que ela já foi concluída. A segunda etapa é o princípio da missão de Jesus, que também já foi concluído. E nós estamos, nesse momento, na terceira etapa, que é o ministério de Jesus. Na primeira fase, o ministério na Galileia. E aí eu quero também fazer um convite super especial para que você assista na nossa playlist, porque nós já organizamos as etapas por sequência. Então, se você entrar numa playlist, você vai assistir todos os vídeos na sequência em que eles aconteceram. Porque, na verdade, o que nós estamos fornecendo aqui é o evangelho em vídeo, em formato de vídeo. Então, para você não perder nenhuma parte, que nós estamos fazendo esse estudo de forma integral, se você acessar a playlist aqui no nosso canal do YouTube, você vai poder, em sequência, acompanhar passo a passo ali o estudo dos evangelhos, né? Pegando cada tema, cada passagem, como cada um dos evangelistas fizeram as suas narrativas, com as suas semelhanças, complementos e diferenças. Amém? Então fica aí o convite e também, através desse canal, você pode adquirir o seu exemplar do livro O Filho de Deus, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Viseu Editora. Então vamos aqui ao nosso aprofundamento, né? Primeiro em Mateus, depois faremos a leitura de Lucas e a interpretação. O que a mensagem de Mateus nos traz aqui? É um estudo bastante complexo. Em linhas gerais, eu vou trazer aqui para vocês alguns aprofundamentos. Primeiro que Mateus ele já inicia de uma forma em que Jesus ele afirma que se a nossa justiça for menor do que as dos escribas e dos fariseus, que nós não entraremos no reino dos céus. Porque aqui Jesus ele faz uma crítica à forma de ensinamento dos escribas e dos fariseus. Então, o que ele coloca aqui nessa narrativa
Na verdade, é um contraponto, é uma crítica ao modelo de ensinamento das autoridades religiosas daquele tempo, das autoridades religiosas judaicas, né? E Jesus ele faz um contraponto com os mandamentos, né, ali dos 10 mandamentos. Então ele destaca alguns aqui. E ele vai pegar aquele mandamento mais geral e ele vai trazer aqui algumas algumas análises mais dedicadas, né, mais detalhadas. Quando ele vai falar que os mandamentos, ele afirma, não matarás, né? Mas Jesus ele fala que o pecado grave não está somente em matar, porque aquele que chamar o irmão de cretino, em outras traduções, né, tá como idiota, já comete pecado. E pela primeira vez, Jesus ele vai falar aqui da geena de fogo, que é o prenúncio do inferno, né? Então, a primeira vez que Jesus vai citar a condenação no inferno é aqui em Mateus capítulo 5. Depois, em muitas outras passagens, ele vai dizer, mas aqui pela primeira vez aparece a menção de Jesus sobre a geena de fogo, ou seja, uma das interpretações das descrições do inferno, né? E aqui também o Senhor nos fala, vai me acompanhando aqui, o Senhor nos fala sobre a questão da oferta. É que se a sua oferta ela for entregue e você tiver adversidade com o seu irmão, antes de entregar aquela oferta, você precisa se reconciliar com o teu irmão. Senão a sua oferta ela não vai ser válida. Talvez aqui dê para a gente entender um pouco, voltando lá em Gênesis, no início da criação, o porquê que Deus recusou a oferenda de Caim e aceitou a de Abel. Vocês lembram que a fúria de Caim contra Abel, ela se dá justamente porque Deus deu as costas para a oferenda de Caim e aceitou com alegria a oferenda de Abel. Aqui, Jesus ele deixa uma pista. Talvez naquele momento, Caim já estava irado contra Abel. Não é só porque a oferta não era agradável. Eu arrisco a dizer que naquele momento Caim precisaria ter se reconciliado da inveja que sentia de Abel para que Deus aceitasse a sua oferta. Então aqui Jesus ele já vai trazendo uma pista para que a gente faça uma reflexão também ou da recusa, né, da oferta de Caim, que culminou com toda aquela questão, né, do primeiro homicídio aí da humanidade, né, de um irmão contra o outro por causa da inveja, né? Então aqui Jesus fala: primeiro reconcilia com seu irmão para depois apresentar a tua oferta. E aí também tem uma entrelinha que o Senhor faz aqui, e aí é importante interpretar a narrativa que Mateus está trazendo aqui. Aqui no final, aqui, ó, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho. O que é esse no caminho? É difícil perceber isso, mas esse no caminho, aqui, Mateus, na narrativa de Mateus, Jesus está falando da vida. Presta atenção. Uma atitude conciliadora com teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz. Eu vou ler todo aqui, depois eu faço uma volta aqui. E o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, olha essa reflexão aqui. Primeiro, você precisa se reconciliar com o seu adversário quando estiver no caminho, ou seja, quando você estiver vivo. Depois que você morrer, não adianta. Então, enquanto você ainda está
ali em contato com o seu adversário, você precisa se reconciliar com ele, para que você não seja entregue ao juiz, ou seja, para que você não seja condenado por Deus. Aqui não fala do juiz humano, embora pareça. É para que você, por conta dessa adversidade, você não seja condenado e lançado na prisão. Aqui, novamente, de forma subliminar, Jesus está falando do inferno, né, da prisão, onde você vai pagar pelo seu erro. Né? Então, aqui é muito importante, essa reflexão é muito profunda que Mateus traz aqui. Amém? Bem, a outra questão onde Jesus é muito duro é em relação ao adultério, né? E também a um dos 10 mandamentos, né? Não cometerás adultério. E aqui, Jesus ele vai aprofundar nessa questão do adultério, porque os antigos viam o adultério como a prática dele, né? Aqui não, Jesus fala assim, olha, se você olhar para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela no coração. Ou seja, se você olhou com malícia para uma mulher, aqui Jesus já fala, você cometeu adultério no seu coração. Olha como é forte isso. Outra questão aqui, e aí é importante que não seja interpretada ao pé da letra, né? Quando fala aqui sobre arrancar o olho, arrancar os membros do corpo. Né? Então, precisa ter muito cuidado aqui nessa interpretação, porque as palavras são fortes aqui, né? Porque fala aqui, ó, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança para longe de ti. Pelo amor de Deus, ninguém arrancando o olho aqui porque pecou, né? E ninguém também aqui arrancando a mão direita. Olha só, porque é melhor você perder um dos membros do corpo do que ir para a geena. De novo, aqui uma menção ao inferno. Na verdade, o que o senhor está trazendo aqui é que você precisa curar a sua parte pecaminosa. Então, se você pecou pelo olhar, você precisa corrigir o seu olhar, né? Você precisa educar para que você não cometa pecado com o seu olhar, né? Então, arranca esse olhar. Não olhe novamente daquela forma. Percebe? Da mesma forma é a mão. Se a mão direita te levou a pecar, corta. Ou seja, se você pratica o roubo, ou se você pratica violência, ou qualquer coisa pecaminosa com a sua mão, você não deve usar a sua mão para isso. Então você vai ter que cortar, ou seja, você precisa tirar a sua mão desse tipo de prática. Ok? Porque se você levar ao pé da letra aqui, aí tem aquela questão do fundamentalismo, né, religioso. O que é o fundamentalismo? Né? Quando você é radical, você leva ao pé da letra sem você fazer uma interpretação. Né? O Padre Júlio fala muito sobre que a escritura ela precisa ser lida dentro de um contexto. Né? Às vezes as pessoas pegam ali um trecho da Bíblia e começam a tripudiar em cima daquela palavra com a interpretação equivocada ou sem contextualizar com aquele período. Ok? Amém? Bem, aqui eu estou dedicando bastante tempo a essa passagem aqui, porque ela traz aspectos muito importantes aqui. Aí Jesus, ele vai mexer numa questão aqui também, muito forte, que é sobre a questão do divórcio. Né? Porque existia na lei de Moisés uma interpretação de que o homem poderia dar carta de divórcio para a mulher. Aí Jesus, ele altera, ele reposiciona essa questão do divórcio. Né? Então ele fala, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, aqui pode ser entendido como traição, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Olha só essa questão. Né? Jesus, ele condena, né, o divórcio. Aí, a mulher divorciada, ou seja, a mulher repudiada, se ela
casar com outro homem, morar com outro homem, ela comete adultério, e o homem que a recebeu como esposa também comete adultério. Por isso que eu digo que essa narrativa é uma das narrativas fortes aqui do ministério de Jesus na Galileia. Olha só a aprovação que nós temos aqui para ter dignidade diante do Senhor, né? O quanto é difícil, né? Não é à toa que fala que a porta é estreita, né, para o reino dos céus. Olha quanta renúncia que é preciso fazer aqui. E aí a narrativa de Mateus prossegue, né? Quando fala da questão dos juramentos, né? Os antigos tinham essa prática de jurar, e Jesus ele vai também derrubar essa tese do juramento, da promessa. Você não tem que jurar por nada. Por quê? Porque você não tem garantias, né? Como é que você jura pelo céu, né? Se o céu é o trono de Deus, como você pode jurar por uma coisa que não é sua? Mesmo pela terra. Qual o domínio que você tem na terra para ter a terra como juramento, né? Aí ele fala da cidade do grande rei, né? Jerusalém, enfim. Bem, aqui também tem uma outra cultura dos antigos, que era o olho por olho, dente por dente. Você fez comigo e eu faço na mesma medida com você. E aqui Jesus ele fala que você tem que oferecer a segunda face. Se ferir uma face, oferece a outra. Na cultura dos antigos, se a pessoa te bateu, você bate de volta, né? Então, fazer ajus, você devolver com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. E aí Jesus fala que não, né? Então, é a famosa lei do talião, né, que eles chamavam. Então, Jesus, ele sucumbe também essa lei, né? Essa questão também do inimigo, né? Essa foi uma das questões muito difíceis de ser assimilada naquele tempo, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a lei dos antigos. E aí Jesus reposiciona, quando ele fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o que é isso hoje para nós. Que dirá naquele período, quando os judeus não viam os estrangeiros como irmãos. Os samaritanos, por exemplo, eram desprezados, né? As pessoas que vinham de nações pagãs eram tratadas como indignos. E aí Jesus fala que eles são o seu próximo também. Jesus ele derruba todas as cercas, todos os muros e nos coloca todos como irmãos, né? Que nós temos que orar e fazer bem também para os que nos odeiam. E aí ele faz aqui uma análise que é muito interessante, né? Porque se você faz bem para as pessoas que você gosta, os pagãos também fazem, né? Os pecadores fazem a mesma coisa. Qual é a glória de você amar quem ama você? Você não precisa ser um religioso, você não precisa ter espiritualidade elevada para fazer isso. O grande desafio é justamente você ter a capacidade de perdoar, de você fazer o bem a quem te fez o mal, amar o vosso inimigo. Esse é o desafio que está colocado aqui. Bem, meu irmão, minha irmã, essa é a análise, né, aqui o aprofundamento que nós fizemos agora na narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 48. E aí agora vamos fazer uma leitura e um aprofundamento na narrativa de Lucas, né? A narrativa de Lucas, ela é um pouco mais curta. Então nós temos aqui duas narrativas de Lucas. Eu vou ler as duas e na sequência a gente faz as duas passagens de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo de 27 a 35. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam,
Orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graças alcançai? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Bem, e aí vamos fazer aqui uma leitura numa outra narrativa de Lucas, também é equivalente, mas traz outros elementos aqui complementares. Lucas capítulo 16, versículo de 16 a 17. A lei e os profetas até João, daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus, e todos se esforçam para entrar nele com violência. É mais fácil passar céu e terra do que uma só vírgula cair da lei. Então, essa aqui é a narrativa, as duas narrativas de Lucas sobre a mesma temática, né? Sobre a nova justiça é superior à antiga. Então, aqui Jesus ele está fazendo uma nova aliança. Né? Não é que Jesus veio para mudar a lei, ele veio para aperfeiçoar, para aprimorar a lei. Que naquele primeiro momento de uma humanidade mais rude, mais embrutecida, ela servia. Mas Jesus ele veio reposicionar, veio trazer uma nova interpretação mais humanizada das escrituras. Isso é muito importante, porque os judeus, eles tinham uma interpretação muito dura e eles justificavam através das escrituras todo tipo de maldade, de egoísmo, de inveja, de perseguição e também de exploração das pessoas. Então Jesus ele veio trazer à luz uma nova interpretação com um foco no amor a Deus, né, sobre todas as coisas, e ao próximo. E não é possível você amar ao próximo sendo violento com o seu próximo, né? Isso vai ser elemento de várias passagens aí na mensagem de Jesus. Bem, vamos lá. Lucas ele traz muito aqui do que Mateus colocou, né? E nós fizemos aqui já uma interpretação de Mateus, mas eu quero aqui dizer que Lucas ele traz uma narrativa mais enxuta, né? Várias questões ali que Mateus vai pontuar, ele não traz aqui, mas ele fala de uma questão aqui no final que eu acho que vale a pena a gente analisar, que ele fala aqui que Deus é bom para os ingratos e os maus, né? A gente quer muitas vezes fazer justiça, até com base no Evangelho, mas acaba julgando, né? E Deus, ele é Deus de todos. Deus não é Deus só de quem vai na igreja, né? Então aqui em Lucas está dizendo, está falando da misericórdia de Deus, né? Que mesmo com os ingratos e com os maus, ele é bom, né? Então não estamos falando aqui de um Deus terrível, de um Deus vingador, de um Deus destruidor. Estamos falando de um Deus que ele é bom também para os ingratos e com os maus. Então, quem somos nós para sermos rudes com os ingratos e com os maus, se o nosso Senhor é bom, né? Ele que criou toda a espécie.
a quem as pessoas devem devoção, ele é bom com essas pessoas, porque nós, então, haveríamos de ser diferentes, né? Bem, aí na outra narrativa de Lucas, na verdade é um outro trecho, um pedaço final de um outro trecho do versículo, que eu destaquei aqui, porque aqui tem um pacto de uma nova aliança, né? A lei e os profetas até João. João, no caso, João Batista. Então, o que Jesus está trazendo aqui? Que a lei e os profetas, tão repetida ali pelos judeus, ela foi válida até a chegada de Jesus. Como até João? Porque João, ele foi o precursor do Messias, né? Ele que anunciou a chegada do Messias. Então, a lei e os profetas, elas passam a ter uma importância menor do que os evangelhos, porque Jesus ele vai renovar a aliança, aquilo que a gente vai chamar depois de Novo Testamento, né? No primeiro momento tido como uma boa nova do reino de Deus, né? Uma nova aliança, né? E quando fala aqui de entrar nele com violência, é uma menção aqui também para as autoridades religiosas, né? Os fariseus, porque eles eram violentos, né? Então, aqui Jesus ele está criticando aqueles que querem se apoderar do reino de Deus com violência. E Jesus ele veio trazer um ministério pacífico, né? De busca dos pecadores, de restauração, né? De que cada um tenha a oportunidade do arrependimento, da conversão, né? E aqui finaliza dizendo que é mais fácil passar o céu e a terra do que uma só vírgula cair da lei. Olha só, ao mesmo tempo que ele aprimora os mandamentos, né, a lei e os profetas, ele fala que nenhuma só vírgula vai cair da lei. Ou seja, então ele não veio para modificar. Jesus ele veio para aperfeiçoar, fazer uma interpretação correta das escrituras, que estavam sendo distorcidas aos interesses das autoridades religiosas daquele tempo. Por isso eles tinham tanto medo de Jesus, porque Jesus ele estava desmascarando o falso ensinamento trazido ali pelas autoridades religiosas. Bem, então quero concluir aqui. Essa foi a passagem que nós trouxemos aqui para estudo e aprofundamento. Mateus capítulo 5, versículo de 20 a 48, e Lucas, capítulo 6, versículo de 27 a 35, e capítulo 16, versículo de 16 a 17. Então, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito dessa passagem que nós lemos e interpretamos aqui. Se fizer sentido, compartilha para mais um irmão e uma irmã que de repente pode estar esperando uma mensagem restauradora aqui do Evangelho na sua vida, e você pode ser portador aí dessa nova mensagem. Então, quero agradecer aqui a sua companhia, que Deus restaure a sua vida, os seus caminhos, que a sua família seja abençoada e protegida, sobretudo nos momentos mais difíceis. E que a gente traga todo o ensinamento aqui de hoje, não como uma coisa impossível. Eu jamais vou conseguir alcançar esse objetivo. Não. Como uma análise que você precisa se aperfeiçoar, que nós somos filhos e filhas em evolução. Então, o Senhor traz aqui uma narrativa muito forte que nos mostra o quanto nós estamos longe da perfeição desejada por Deus, mas que temos a cada dia que nos esforçar para alcançarmos a plenitude daquilo que o Evangelho nos solicita. Amém? Graça e paz, muita luz na sua vida. Deus abençoe.